Alternativa A, Prof. Fábio na área, para mais uma aula de revisão URGS de matemática, e o assunto do dia, gurizada, é a análise gráfica. E antes da gente entrar nesse assunto tão maravilhoso que eu gosto tanto, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like, dar aquele joinha e compartilhar com todo mundo que vocês conhecem, para que a gente continue crescendo, produzindo vídeos bons para vocês e ajudando as pessoas que estão precisando estudar para as provas de vestibular. Beleza? Então vamos lá para nossa aula, que a gente tem coisas muito interessantes para falar sobre gráfico. Então, análise gráfica, people, é o seguinte: nós vamos falar sobre gráficos. Uau! Mas que tipos de gráficos, prof? Existem vários tipos de gráficos, e aqui a gente vai falar muito de gráfico de barras ou colunas, gráfico de linhas, setores, que é aquele gráfico de pizza que a gente conhece, gráficos de dispersão, caixa, mapa de calor e radar. Esses são tipos de gráficos que estão associados a dados, pessoal. Não são gráficos de função, tá? São gráficos que estão associados a dados. É algo relacionado à estatística em si e não ao conteúdo de funções, que a gente vai ver também em matemática aqui, certo? Mas, falando da URGS especificamente, gente, a URGS tem cobrado na sua prova mais gráficos de barras e colunas e gráficos de linhas. Tá? Os outros tipos de gráfico a URGS não costuma cobrar, certo? Pelo menos na prova de matemática, porque nas outras provas, se vocês repararem, também aparecem gráficos, principalmente prova de geografia, mas às vezes aparece em prova de história, às vezes aparece em prova de física, de química, e aí a gente pode encontrar todos os tipos de gráficos, certo? Qual a diferença que a gente tem entre gráficos de colunas e barras para gráficos de linha? É bem simples, pessoal. As duas podem servir para representar a mesma coisa, mas a diferença é que o gráfico de barras representa as quantidades de cada valor. Cada barra ou cada coluna é em pé, né? E a barra geralmente é deitadinho, mas é a mesma coisa. Cada barra ou cada coluna representa aí a quantidade de um certo valor, né? Então, a quantidade de cada uma das características que estão sendo citadas. E o gráfico de linhas, ele também representa essa quantidade, mas é sempre ao longo do tempo, tá? Então o gráfico de linhas ele é melhor para representar essa variação, né? Ele é mais utilizado para representar essa variação, como está variando ali, né, a questão dos valores ao longo do tempo. Beleza? Em 2019, a dona URGS cobrou um gráfico de linhas, certo? Esse gráfico está aqui embaixo, representado ao longo do tempo. E em 2020, a URGS cobrou um gráfico de barras. Te atenta por detalhe ali, ó, questão número 50, ou seja, a última questão da prova de matemática. E talvez seja a última questão do vestibular também, né? Talvez muita gente tenha feito isso. Claro, a gente sabe que a URGS vai mudar agora, né, o número de questões por prova e os dias também, né? Então isso não vai se manter a mesma coisa, tá, pessoal? Mas nos últimos 2 anos ela colocou a questão de gráfico lá pro final da prova, e isso é muito ruim, porque muita gente faz a prova em ordem, e quando chega na última questão já está mais cansado. E a questão de gráfico é uma questão que exige muito da nossa atenção, tá? Então toma cuidado isso, não faz prova em ordem, nunca se faz prova em ordem, questão de gráfico exige bastante atenção, certo? Mas aí beleza, linha, barra, mas pode acontecer também desses dois tipos de gráfico estarem juntos. E aí eu quero mostrar para vocês um tipo de gráfico em que tanto linhas quanto barras estão junto, que é o gráfico de mortes por dia da Covid-19, que a gente vê quase todo dia aí no noticiário, né? Principalmente aí nos jornais das TVs abertas, tá? E aí o que esses gráficos estão nos indicando? Cada barra, pessoal, representa o número de óbitos diários, certo? Então é o valor absoluto ali do número de óbitos que foi registrado naquele dia. E a linha representa a média dos últimos 15 dias. A gente chama de média móvel. A URGS nunca cobrou o conceito de média móvel, tá, pessoal? Até hoje. Mas isso está tão em alta que não se sabe. Eu não vou explicar o que é média móvel aqui para vocês, já que a URGS nunca cobrou, mas se tu quiser saber o que é média móvel, comenta aqui embaixo, ó. Comenta embaixo do vídeo aqui, média móvel. Quero média móvel, tá? Beleza? E aí eu explico para vocês o que é uma média móvel. Tá, e aí seguinte, como a gente tem ali linhas mais barras, então a gente consegue analisar tanto a tendência quanto o valor absoluto de mortes, né, naquele período.
Então, por isso esse gráfico é tão útil, por isso que está na moda, digamos assim, né? Tá aparecendo direto aí nos noticiários e é utilizado para retratar dados relativos à Covid, principalmente, tá? Da URGS, galera, nos últimos 10 anos de prova, de 2011 até 2021, ela colocou 6 questões de barras e colunas, ou colunas, né? E 4 questões de gráficos de linhas, certo? Então a gente tem esses dois tipos, né, de gráficos, e são 6 de barras e 4 de linhas. Os outros tipos não apareceram nos últimos 10 anos, e sempre uma questão por ano, tá? Sempre uma questão por ano. E aí, seguinte, ó, coloquei num gráfico para vocês. Bah, não, tá brincando, prof. Tu colocou num gráfico quantos tipos de questão de gráfico caem na prova da URGS? Sim, porque o gráfico ele serve justamente para isso, para nos mostrar como que os dados estão organizados, né, pessoal? Então ali, ó, gráficos de colunas, 6, gráficos de linha, 4. Um outro tipo de gráfico que a gente pode colocar esses dados é um gráfico de pizza, né, um gráfico de setores, que geralmente é utilizado para colocar porcentagem. Então ali 60% dos dados, né, dos gráficos são em colunas e 40% são em linhas, beleza? Por que eu não utilizei um gráfico de linha para representar isso que eu acabei de falar para vocês? Eu não utilizei um gráfico de linha porque ele não é adequado, porque no gráfico de linhas a gente precisa do tempo, né? A gente precisa ali colocar uma certa quantidade ao redor do tempo. Só que acontece que de 2011 a 2021 é sempre uma prova por ano. Então não vale a pena eu representar isso com gráfico de linhas, porque ia ser uma linha constante, né? Tá? Então não utilizei. Reparem então que tem gráficos mais corretos do que outros para representar certa quantidade de dados, tá? E isso é muito importante. O que a prova pode te cobrar de conhecimento? Conhecimento que tu precisa saber para poder fazer uma questão de gráfico. A interpretação dos elementos do gráfico é importante, que tu esteja atento o que significa cada coisa naquele gráfico. Os eixos, certo? O eixo de baixo vai te dar os valores, né, que tu está analisando. Às vezes é tempo, às vezes é uma característica, às vezes é um certo produto, um mês. E o eixo vertical vai ser sempre aquele eixo que está te dando a quantidade observada daquele valor, daquele ponto, daquele ano, tá? Tudo que está em jogo ali, ok? Tu vai precisar de um conhecimento prévio de razão e proporção e de porcentagem principalmente, que é o que a URGS mais cobra. Então, se tu não tem esse conhecimento, fica ligado que os vídeos do professor Guilherme Guedes, aqui da Alternativa A, vão te lembrar sobre isso, tá? Então, dá uma passadinha lá, já curte os vídeos dele também, já compartilha para todo mundo que está precisando, porque esse conhecimento vai ser importante para que tu consiga resolver as questões de gráfico da URGS. Show? E aí, galera, a nossa grande aliada nisso, tá? A nossa grande aliada para resolver uma razão, para resolver uma porcentagem, é a regra de 3. Não é obrigatório. Vocês podem resolver razão ou porcentagem de outras formas, tá? Mas a regra de 3 é a maneira mais prática, eu acho, né? Ao meu ver, é a maneira mais prática da gente resolver esse tipo de questão, certo? Então, sem mais delongas, vamos ver aí como que a URGS cobrou a questão número 50 do ano passado, de 2020. Então aqui o gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais no período de 2001 a 2015. Então, com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir. Então, repara que aqui eu tenho um gráfico de linhas que começa em 2001, né? Então tá lá o pontinho lá quase no 15, e ele começa a descer, descer, descer à medida que o ano passa, que os anos passam, né? Até chegar lá no final em 2015, com um valor aproximadamente 9, tá? Os números estão pequenininhos, se vocês não estiverem enxergando, vocês avisem nós ali nos comentários, mas a princípio eu vou falando para vocês, tá? 2001 aqui, 2015 no final, ok? É importante a gente se localizar sempre quando a gente vai fazer uma questão de gráfico. E aí vamos para as alternativas. Então, número 1, a taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado. Como é que eu faço isso? Então, gente, olhando de novo para o nosso gráfico, ó, vou colocar ele aqui, tá? Olhando de novo para o nosso gráfico, o período que a gente quer é o período completo, né? Então, o período representado é desde 2001 até 2015. Houve uma redução, vocês concordam? Ó? Desde 2001 lá era 14,5 ali, mais ou menos, né? Vamos chutar que é 14,5. Esse tipo de questão não é tão necessário que a gente saiba o valor exato
Então, geralmente, a gente faz aproximações, tá? 14,5 ali reduziu até mais ou menos 9, né? Digamos assim. Beleza, então eu vou usar esses dados para resolver o problema. De 14,5 reduziu para 9. Como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma regra de 3. 14,5 representa 100%, né, o meu total ali que eu estou marcando naquele ano, e 9 representa o quanto, né, ficou no último ano, então representa X%, quantos por cento representa esse 9. A gente faz a regra de 3 cruzado, lembra que quando os dados são diretamente proporcionais, e a porcentagem sempre vai ser, a gente multiplica 9 vezes 100%, 14,5 vezes X, multiplica cruzado, 9 vezes 100% é 900, 14,5 passa dividindo, 900 dividido por 14,5, não te preocupa, faz na calculadora aí, mas é importante que tu saiba fazer essa conta, porque na hora da prova tu não vai contar com a calculadora. X vale mais ou menos, pessoal, 62%. Por que eu posso me dar o luxo de arredondar assim? Eu posso me dar o luxo de arredondar assim grosseiramente? Porque os dados eles são super diferentes, tá? As diferenças que vocês vão ver nas outras porcentagens, elas me dão essa margem de erro bem tranquila para poder arredondar. Então a redução, olha que importante, ó. O 9 representa 62%, então houve uma redução aí de 100%, caiu para 62%. E essa redução foi de 38%, então repara que eu fiz a conta de menos aqui, ó. 100% menos 62% igual a 38%. Beleza? Maravilha! O que ele falou mesmo? Que a taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado? Não, galera. A taxa reduziu 38%. Portanto, a primeira está errada, tá? Marquei um xizinho ali para nós. Vamos para a segunda. A taxa a redução, na taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. Te liga que ele está comparando dois períodos, tá? O período 2009 a 11 e o período 2012 a 15. Então a gente vai ter que fazer duas porcentagens aí. Vamos olhar lá no nosso gráfico de novo. Tá aqui. Os períodos são 2009 a 2011, então só essa andadinha do gráfico aqui, ó, né, de 2 anos, e depois de 2012 a 2015. Então a gente tem aqui 3 anos, ó, 2012, daí depois 2013, 14, 15. Então aqui sem 4 anos, desculpa, né? Vai até 2015. Show! Então a gente precisa pegar esses valores. Em 2009 foi mais ou menos 11,1 pouquinho, né? Eu vou colocar 11,1, mas que nem eu falei para vocês, esse arredondamento ele não faz muita diferença. E em 2011 foi ali 9,9 mais ou menos. Então vou pegar também esse valor, tá? Então colocando ali 2009 a 2011, 11,1 é o nosso 100% e aí teve uma redução para 9,9. Esse vai ser X. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? 9,9 multiplica 100% e 11,1 multiplica x. 990 dividido por 11,1 dá aproximadamente aí 89%. A nossa redução então foi 100% menos 89% dá 11% aproximadamente. Show de bola. Vamos olhar agora para o outro valor, né? De 2012 ali foi basicamente 10, né, pessoal? Eu vou chutar ali 10, tá? Um pouco acima do 9,9 que a gente tinha marcado, então eu vou colocar 10. E aí reduziu para 9, basicamente, tá um pouquinho acima do 9, um pouquinho acima do 9, mas eu vou considerar 9. Show? Então de 10 para 9. Fácil, né? Então colocamos lá o valor, ó. 10 é 100%, 9 é x, então 9 vezes 100% é igual a 10 vezes x. Mesmo procedimento de novo, tá? Isso vai dar 90%. Então, a redução ali de 100% para 90% é de 10%, né, pessoal? Então, essa foi bem tranquila, tá? Então, o que ele está dizendo? Ó, que a redução foi maior que a redução de 2012 e 2015. Sim, foi maior, porque de 2009 a 2011 foi 11% de redução e de 2012 a 2015 foi 10%. Ah, prof, beleza, gostei, deu para ver direitinho, né? Tá correto. Mas eu fico meio na dúvida porque esses valores são muito próximos e a gente arredondou. Então dá uma olhada ali comigo, ó. Aqui a gente tem, imagina que cada linha aqui, ó, é uma linha de caderno, certo? Então esse pontinho azul, ele tá acima dessa linha de caderno e esse pontinho azul do ano seguinte, ele tá abaixo dessa linha de caderno. Então dá para dizer que eu andei uma linha de caderno e mais um pouquinho, de 2009 para 2011.
Só que de 2012 para 2015, eu não cheguei a completar essa linha de caderno, ó. Olha a diferença desse pontinho de 2012 para a diferença do pontinho de 2015. Ele não chega a ultrapassar. Então, se de 2009 a 2011 eu passo a linha de caderno um pouquinho, e de 2012 a 2015 eu não passo, a redução de 2009 para 2011 é maior. Show? Então, esse tipo de artifício tu pode utilizar também na hora da prova, tá? A prova não cobra desenvolvimento, tu não precisa explicar como tu fez, certo? Então, é uma boa estratégia também. E a última alternativa, a de número 3, afirmativa na real, né? Diz assim, ó, o número de pessoas analfabetas entre 2002 e 2015 foi, em cada ano, menor do que no ano anterior. O que ele está me dizendo? Que vai sempre diminuir. Vamos ver se isso acontece, ó. Começando em 2002, baixa. Aqui eu não sei muito bem, né? Aqui tem a controvérsias, né? Se isso está diminuindo ou não. Baixa, 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 baixa bastante. E aqui aumenta, de 2011 a 2012 aumenta. Então aí quebra a nossa sequência de diminuição, né? Então essa afirmativa, ela é falsa, ela é fake, tá, pessoal? Então fechamos aí, ó, vamos ver. A primeira é falsa, a terceira é falsa e a segunda é a única verdadeira. Isso tá ali na letra B. Muito bem, questãozinha de 2019 concluída. O prof vai ficando por aqui. Não te esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os teus amigos, de curtir os outros vídeos do canal também, de todas as disciplinas que caem na URGS e nos outros vestibulares. E a gente se vê na próxima, galera!